dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Obrigado, Catarina. Bom dia a todos. Bem-vindos a este episódio do podcast Economia do Bem-Estar, que será o último desta temporada. Eu gostava de dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o Paulo, que veio disponibilizou-se para vir num sábado de manhã falar connosco sobre educação, sobre ensino. O Paulo Moraes Alexandre faz o favor de participar neste episódio e nós convidámo-lo não só porque, vamos pôr a coisa assim, nesta altura do ano as famílias portuguesas sofrem de alguma ansiedade quando têm filhos a quem deitarem ao ensino superior. Não sabem como é que os filhos vão ser tratados durante os 3 ou mais anos que vão passar na instituição onde entrarem, não sabem como vai ser a saída profissional dos seus filhos quando acabarem o curso, e isto é naturalmente uma decisão com algum peso no futuro das pessoas, porque para além do aspecto meramente profissional e da vida académica, como se costuma chamar durante os anos que as pessoas passam no ensino superior, a escolha da instituição onde a pessoa faz o seu curso, pelo menos antes, tinha algum peso na imagem futura dessa pessoa no mercado de trabalho. Ora, a dúvida é se isso ainda é assim, e por isso convidámos o Paulo Moraes Alexandre para discutir connosco aqui algumas das questões. É evidente que não conseguimos falar de tudo, mas convidámos o Paulo não só por ser licenciado em História, com especialização na área da arte, pela Universidade de Lisboa, não só por ser mestre em História da Arte pela Universidade de Lusíada de Lisboa, não só por ser doutorado em Letras na área da História da Arte da Universidade de Coimbra, não apenas por ter todo um percurso de docente em diversas instituições de ensino superior, por ter sido presidente da Escola Superior de Educação de Lisboa e pró-presidente para as artes do Instituto Politécnico de Lisboa, não só por atualmente ser professor coordenador na Escola Superior de Teatro e Cinema do Politécnico de Lisboa e ser investigador integrado do Centro de Investigação e Estudos em Belas Artes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Portanto, não só por ter todo este percurso no ensino superior português e, portanto, ter um vasto conhecimento do assunto, mas também, e não só pelas comendas e medalha de mérito do Exército Português, que o seu percurso de vida lhe garantiu, mas porque sabemos que tem uma visão muito acutilante sobre esta questão. Estas questões, eu começava por pedir ao Paulo se dava um conselho prático às famílias que têm, nesta altura, filhos a quem deitarem-se ao ensino superior. Pense numa situação concreta de uma pessoa que pode, de um miúdo que pode candidatar-se
são miúdos ainda, são adolescentes ainda, quando se candidatam, geralmente, pode candidatar-se a um politécnico ou a uma universidade, curso da mesma área. Há alguma razão para escolher uma coisa ou outra? Um é melhor que o outro? Um tem mais saída profissional que o outro? Há diferenças? Depende dos cursos. Depende dos cursos e o ponto de partida é exatamente esse, que é para mim é um mistério, a certos níveis, a diferença entre o politécnico e o universitário. Realmente, a Inglaterra da Margaret Thatcher resolveu o assunto de outra forma, foi acabando com os politécnicos. Neste momento, em Inglaterra, não há institutos politécnicos, são todas universidades. E, portanto, a partir do momento em que não se percebe a diferença, e a certos níveis, eu garanto, não há diferença, e discuto com quem quiser qual é a diferença, e já fiz essa pergunta a responsáveis que me dizem porque calhou, não é? Portanto, e já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto, não é? Escolham os cursos mais prestigiados e os melhores para os vossos filhos. E há casos onde o emprego estará garantido na universidade e há outros casos que o emprego estará garantido no Politécnico. Depende dos cursos que os alunos, que os filhos vão escolher. Eu digo sempre isto, e desculpem-me este parênteses, que aprendi há muito tempo, é assim, basicamente, nós queremos o sucesso dos filhos, mas mais que importante que isso é que eles sejam felizes. Eles podem ser felizes com qualquer curso. E o sucesso, e atenção, o sucesso pode ser com um curso universitário ou pode ser com um curso politécnico. E o insucesso também. Eu tenho colegas, não é? Eu tive este percurso, que acho que é razoável e pelo menos estou feliz com ele. Bem, tive colegas que foram trabalhar para restaurantes, o que é uma profissão digna. Agora, não é preciso tirar um curso superior, não é? É aquilo que eu digo, se querem ser balconistas, que é uma profissão tão digna como a de professor universitário, as coisas comecem a carreira mais cedo, não é? E escusam de estar a perder tempo. Portanto, voltando à pergunta concreta, é assim, e agora desculpem puxar a brasa à minha sardinha, não é? Se quiserem ser, por exemplo, produtores teatrais, Escola Superior de Teatro e Cinema, não há nenhum curso na universidade que seja tão bom como este. Se quiserem ser atores, a escola onde eu dou aulas, entre outros, formou o Nicolau Breiner, o Alexandre Alencastre, a Eunice Munhoz, etc, etc, etc. Paulo, deixa-me interromper. Já só mais uma conclusão. Sim. Cinema, é a mesma coisa. A escola do Pedro Costa, do Joaquim Sapinho, de todos os grandes realizadores. Reparem, temos cinema na Covilhã e temos teatro em Évora, na universidade, atenção, e por isso é que eu estava há bocado a dizer qual é a diferença, não sei. Eu sei que onde eu dou aulas que é Politécnico e formamos esta gente toda e temos este prestígio todo. Em Évora é a universidade, e com todo o respeito que eu tenho pela Universidade de Évora, ou pela Covilhã, pela Escola de Cinema, portanto, pelo curso de Cinema da Covilhã, ainda não tiveram o nosso sucesso. Ainda não tiveram, poderão ter. É assim, se as instituições também não estiverem atentas. Outro exemplo, só, e calmo já, eu sou um bocado palavroso, peço desculpa. Outro exemplo, comunicação social. E vai para a Universidade Nova de Lisboa, para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ou para a Escola Superior de Comunicação Social. Eu acho que é igual. Acho que é igual, não vejo diferença. Não vejo mesmo. E, portanto, aqui depois a pergunta, e é uma pergunta de sistema, que ninguém me responde, porque é que a minha escola de cinema é Politécnico e a da Covilhã é a Universidade? Porque é que a minha escola de teatro é Politécnica e a da Universidade de Évora é a Universidade? E até hoje nunca ninguém me conseguiu responder a isto. Portanto, por onde é que os pais devem pôr os filhos? Nas escolas mais prestigiadas, nas que têm melhores professores, mas também aqui uma coisa, e dou-vos outro exemplo, e agora não exemplo como professor, mas como pai. Como pai. Eu tenho um filho que foi para a engenharia. Não é? Acho que ninguém tem dúvida. Aqui em Lisboa, não me apetecia mandar para o Porto, a Faculdade de Engenharia do Porto é altamente prestigiada, mas havia aqui a hipótese do técnico e da Nova, que são ambas bastante prestigiadas. E ele foi para a Nova
porque tinha uma organização mental que tinha mais que ver com a nova. Porque depois há essa questão. Também da questão da organização mental dos nossos filhos. Qual é a organização mental? Vou pô-lo num que tem um certo tipo de ensino, de exigência, etc., ou vou pô-lo noutro que tem outro tipo? Isso acontece com a Faculdade de Direito da Nova, a clássica ou a católica, acontece com os cursos de Economia e Gestão, etc. Portanto, o que é que os pais têm de fazer? E concluo, é perceber, para já, como é que os filhos são, não é fácil, atenção, como é que é a sua organização mental, e depois estudar os vários tipos de ensino, não é, e colocá-los no mais apropriado. E depois é rezar. E depois é esperar que corra bem. Na verdade, o Paulo já respondeu à pergunta que eu lhe ia fazer, por isso faço-lhe outra, que é como é que o Paulo escolheu o curso para onde entrou? Não, Qual não foi... escolhi. Agora, eu vou dizer isto quase a brincar, mas é uma coisa estranha. E isto tem a ver exatamente com a questão da organização mental. Desculpem-me a expressão, eu não sou particularmente beato e não sou de todo, mas é quase uma intervenção divina na minha vida, porque, é sério, e eu explico. Eu tinha média de 13,7, não é? E não entrei em Direito por uma 10ª. Portanto, eu tinha posto Direito e a seguir História da Arte. E hoje estou perfeitamente convencido que tinha entrado em Direito, andava para lá a cabular, porque a minha organização mental não se coaduna com os cursos que havia de Direito, nomeadamente para a Faculdade de Direito, não é? Que é uma instituição que eu respeito imenso, mas que não é a minha organização mental. Eu teria andado para lá 1 ou 2 anos, teria chumbado 1 ou 2 anos e teria desistido. E quando entro para a História da Arte, não é? Era a minha segunda hipótese. Realmente o curso era totalmente adequado a mim. E é a partir daí que eu, pronto, desenvolvi um interesse pela arte que me levou a esta carreira. Mas como eu digo, não fui eu que escolhi. Neste caso, não fui eu que escolhi. Há essa parte também curiosa. Então, Pronto. deixa-me fazer aqui uma pequena ronda pelos nossos amigos. Como é que vocês escolheram os vossos cursos? Lembram-se? Para começar, lembram-se? Quem é que queres que comece? Pode ser tudo, a ordem alfabética, tudo bem. Enganei-me no código. É uma intervenção divina. Não, eu andei no Isqueté a beber cervejas, a jogar matrecos e a fazer gestão durante 1 ano e meio, por insistência dos pais. Mas efetivamente eu não queria aquilo que tinha descoberto no 12º ano, que eu queria era geografia, planeamento e ordenamento do território. E portanto andei lá 1 ano e meio, também aprendi o WIST, joga-se muito bem, e andei lá 1 ano e meio a aprender o que era o ambiente escolar universitário. Foi uma coisa gira. Depois lá consegui mudar para geografia, que era o que eu queria de facto. E enganei-me no código, porque aquilo naquele ano tinha mudado e eu pus o código do ano anterior. E, portanto, fui parar a ensino da geografia quando queria parar a planeamento da geografia. Mas foi extremamente interessante, porque levou, tal como o Paulo diz, levou a uma experiência completamente inusitada, inesperada, e depois a perceber que, afinal, a aprendizagem, e essa é uma questão central da minha vida hoje em dia, era um elemento essencial e nunca teria aprendido se tivesse ido parar a planeamento e ordenamento do território como estava a pretender. Portanto, foi assim a história. Henrique, seguindo a ordem alfabética, como é que escolheste o curso? Muito confuso. Uma situação extraordinariamente confusa. Fui fazendo os cursos até que cheguei à parvoíce de acreditar que conseguia fazer, depois de fazer o primeiro, conseguia fazer 2 ao mesmo tempo, um de dia e outro à noite. E vá-se lá saber porquê, já trabalhava, vá-se lá saber porque não fui capaz. E de modo que ao fim do primeiro ano, com muita pena minha, tive que desistir de um desses segundos cursos, que foi em Bioquímica, que é o que eu costumo dizer que quando me reformar, vou acabar o curso de Bioquímica, porque gosto imenso. E depois, quando fiz o 4º curso, já foi por uma questão de opção estratégica profissional. O 4º, quer dizer, o 4º, o 3º não foi concluído, bem entendido, só fiz o primeiro ano. Ou seja, todos nós temos um bom percurso. José, explicitei o teu percurso, pode ser que seja mais conservador. Isto promete. Olá, bom dia. Bom dia a todos. O meu nome é José Pereira, já não bebo há 6 semanas.
Portanto, eu sou um rapaz da província, não é? Portanto, não sou de Cascais, nem de Lisboa, nem de Restelo. Sou um rapaz que anda aqui à beira do Tejo. Eu aconteceu ser pai novo, não é? Fui trabalhar para a Caixa Geral de Depósitos e gestão era o que a Caixa pagava. E pronto. Como eu trabalhava na banca, como a Caixa pagava gestão, juntou-se o útil ao agradável. O que é que eu gostava de ter tirado? Oceanografia, que era uma coisa que eu tinha quando andava no secundário. Aquelas cenas de puto não tem piada nenhuma. Estudei sempre a trabalhar. A certa altura estudei a trabalhar e a dar aulas, aqui em Santarém, numa distinta e reputada instituição de ensino. Fernando, que técnico superior, sei lá o que é aquilo. Não, acho que não é politécnico. Fernando, não sejas Não sei. assim que eu estou a ouvir-te, está bem? E pronto, ultimamente, por acaso, o último sítio onde dei aulas foi aulas de marketing na licenciatura em comunicação da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde eu falo. E pronto, e é assim. Portanto, juntando a isso a minha experiência, que foi escolhi o curso com base num estudo de mercado muito apurado, ou seja, comprei Vou só o desligar o Expresso. som, peço desculpa. Comprei o Expresso, que era onde saíam na altura todos os anúncios de emprego, e fui contar quantos empregos havia, quantas propostas de emprego havia para economistas e para gestores. E logo aí aprendi uma lição muito importante sobre os estudos de mercado. É que isto à amostra é um problema, ter uma amostra representativa, que aquilo deve ter sido o único fim de semana, sempre, em que havia mais procura por economistas do que gestores, e por isso é que eu escolhi a economia. Todos os outros expressos que eu comprei posteriormente tinham sempre mais procura por gestão. E, portanto, estamos todos aqui a dizer que os adolescentes ficam, nesta altura, extremamente estressados com a escolha do curso, com o que vai ser a minha vida e o que é que eu... E se calhar não é assim tão relevante. Se calhar têm que procurar deixar que a vida encontre o caminho deles, em vez de estarem tão estressados. Era isso que eu ia dizer. Se puder falar, Acho que podes. é preciso lembrar, por exemplo, nos anos 70, vocês são mais velhos que eu, portanto sabem. Albert, e bem agora me diz. Sim, está bem. Os adolescentes do norte da Europa, basicamente do norte ocidental, não é? Dos países escandinavos e isso, saíram do ensino secundário e dar uma volta pelo mundo. Iam até Katmandu, iam até à Índia, casavam-se com macacos, essas cenas que a malta faz com essas idades, e depois voltavam. E depois de terem mundo, é que escolhiam os cursos. Nós achamos que esta cena é tudo um comboizinho. A malta sai do jardim escola, vai para o ensino básico, sai do ensino básico, vai para o ensino médio, sai do ensino médio, secundário, perdão, vai para a licenciatura, sai da licenciatura, vai para o mestrado, sai do mestrado, vai para o doutoramento e depois a malta nas empresas chega à conclusão que tem gajos a concorrerem para trabalhos com doutoramentos, que hoje em dia são apoiados pela Comissão Europeia, que nunca trabalharam na vida. E que sabem tanto como um aprendiz mecânico. Isto é verdade, Paulo. Isto é verdade e, por exemplo, acontece, por exemplo, no banco onde eu trabalhava. Portanto, e noutras empresas também. Isto é complicado, porque as pessoas vão enfrentando barreiras, porque as pessoas hoje em dia têm tudo muito facilitado. Os jovens têm muita dificuldade porque estão com as costas quentes com o dinheirinho dos pais. Não é? Porque se eles tivessem que ir trabalhar para estudar, provavelmente as opções seriam diferentes. Mas como estão com as costinhas quentes com o dinheirinho dos pais... Zé, que isso cai-te em cima, pá. Pois. Nem Não todos, é? Fazes nem amigos todos. assim, não? Convém perceber, nem todos. Nem todos. Pois. É verdade, nem todos. É verdade. Estás a cair na esparrela mental de que a universidade é para preparar para o trabalho. Não, eu Exatamente. posso dizer Não alguma é. coisa Desculpa, sobre essa questão. Eu não acho isso. Mas desculpa lá. Os senhores diretores das universidades acham isso ou não? E os diretores da universidade, há um teórico da educação que afirmava que os diretores das várias escolas secundárias, faculdades, etc., chegaram aos lugares que não tinham jeito para ensinar. E, portanto, como falharam na carreira
pedagógica, foram colocados nas posições administrativas. Henrique, É uma visão um bocadinho extremista, não é? É uma visão um bocadinho extremista. Eu acho bastante. Mas eu conheço alguns Peço casos. desculpa. Não, princípio, Peter, deixem-me só dizer aqui duas ou três eu coisas. vou desligar o som. Pá, a primeira coisa, epá, e é ainda dentro dos conselhos aos pais, é assim, há pais demasiado interventivos e que fazem demasiados planos para os filhos e deviam pensar que não podem estragar os planos que às vezes a vida tem para os filhos. E uma das coisas que já me aconteceu várias vezes, e atenção, conheço vários casos, é os pais empurrarem os filhos para certas coisas de que eles não gostam. E depois, isto acontece-me de vez em quando, na admissão ao curso de teatro. Aconteceu-me há 15 dias que eu estive a fazer as provas de admissão. Não, o meu pai quis que eu fosse isto, e eu fui, e agora quero ir tirar o curso de teatro. Também eu conheço um caso, que entregou o diploma ao pai e foi tirar teologia. Ouçam, portanto, o pai fez o plano, o meu filho vai ser gestor, normalmente os pais querem os filhos engenheiros ou gestores, não é? E, de repente, o filho diz, não quero nada. E se não tiver jeito para matemática, vai para advogado, não é? Eu tenho um advogado, dois economistas e um engenheiro, portanto, isto para aqui não correu bem, mas falando a sério, eu acho que os pais também devem perceber um bocado os filhos, mas obviamente orientá-los. A parte provocatória do Zé. É óbvio que a faculdade não forma profissionais. É claro que não. Quer dizer, é óbvio para quem? Médicos, etc. Agora, mas não dá as ferramentas todas. A pessoa primeiro tem de ter ferramentas e depois tem de entrar na profissão. Agora, quem é melhor, quem é que trabalha melhor num banco? É um tipo que entra com 22 anos e que nunca fez nada, ou um tipo que entra com 22 anos e tem um curso superior? O tipo do curso superior sabe tudo, não sabe. Mas já tem umas ferramentas. Já sabe pensar, já tem uma informação. O que nunca fez nada, que andou nos copos, chega ao banco, menos que o outro. Mas o gajo que nunca fez nada não tem que ter andado nos copos. E o gajo que tem um curso superior pode vir cheio de vícios. Isso também é verdade. Agora, depois podemos falar uma outra coisa, e muito a sério, porque é uma questão que eu gostava de trazer para aqui, mas que é outra questão, é uma questão lateral, que é, efetivamente, nós estamos a afastar certos cursos da profissão com coisas que não têm nada a ver com a profissão. Nomeadamente, quando eu estou a obrigar as pessoas a fazer papers, a fazer cadeiras de metodologias e não sei quê, estou a prepará-los mais para uma carreira teórica do que para trabalharem num banco. E isso passa, e eu adoro sempre o exemplo das artes. Hoje, não é, e discuto isto com quem quiser também, dificilmente o Cisa Vieira seria professor na Faculdade de Arquitetura do Porto, ou Leopoldo de Almeida seria professor de escultura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Porquê? Porque hoje quem nós vamos contratar são os tipos que fizeram o mestrado, o doutoramento, e têm papers, e têm produção científica, mesmo que essa produção científica seja muito pouco interessante para a escultura ou para a arquitetura. E eu de repente vou pedir ao Cisa Vieira, olha, o senhor ou faz um paper ou tem uma má avaliação. A faculdade precisa de muitos Cisas Vieiras e de muitos Leopoldos de Almeida, etc. E de repente, quando eu substituo esta malta pela malta dos papers, é óbvio, mas isso é que temos de discutir. E isto é que é um assunto sério. E nem vale a pena discutir agora, a não é dizer... Vale. Não, e nem vale a pena discutir a qualidade científica dos papers. Não, eu sou a pessoa mais à vontade para falar disto, porque eu sou professor de teoria, de história da arte, e eu sou o tal produtor de papers. Exatamente. Percebem? Portanto, eu estou tão à vontade para falar disso, eu sou produtor de papers. Não é? Agora, uma faculdade de medicina, ou seja lá o que for, não é por aí que eu faço a licenciatura. Depois os mestrados, os doutoramentos. Depois há aqui uma questão que eu também entendo, é assim, e nós sabemos, e sobretudo as pessoas da economia, da gestão e do marketing, e atenção, eu sei mesmo o que é que estou a falar, funcionava empiricamente. Eu meto ali um MUPI porque fica bem e acho que passam as pessoas por ele. Não, hoje há métricas, atenção.
Hoje há métricas, já não é, vou pôr ali o MUPI porque é uma estação e passa muita gente por ele. Não, hoje há métricas. E essas métricas, todo este tipo de conhecimento não empírico e mais científico, é feito exatamente pela parte dos investigadores, dos doutores, etc. Não é não. E portanto, o que eu acho Não é não. o que Sabe eu o que é o acho, NPS? o que Sabe eu o que é acho, o deixa-me só NPS? dizer isso e calmo, não para sempre, mas calmo, é problema é que esse. tem de haver uma conjugação das duas coisas. Tem de haver Isso é uma outra conjugação coisa. das duas coisas. Não é só práticos, não é só teres. Não, aqui há lugar para todos. Não é? E depois o que nós temos de fazer é viver em harmonia e não há batatada como às vezes acontece. Paulo, vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, no caso do marketing, o marketing é uma área que me diz respeito no banco onde eu trabalhava. Por exemplo, há uma coisa que nós usamos há décadas, que é uma coisa de raiz sueca, que se chama NPS. Pronto, conhece, chama-se Net Promoter Scoring, e é para medir o grau de satisfação dos clientes. Neste momento, a Caixa Geral de Depósitos já faz isso, trimestralmente, não é? E isso é uma metodologia científica com métricas muito comprovadas, entre muitas outras que existem. Claro. E onde é que isso é desenvolvido? Não, senhor. Onde é que isso é desenvolvido? Papéis académicos sobre o NPS, zero. Mas se calhar, nos centros de investigação das universidades, isso Não, no devia estar centro a de ser investigação investigado. da empresa. Está bem. Pronto, está bem. Mas esse centro de investigação, se esse centro de investigação funcionar conjugado com a universidade, que é o que eu defendo, não é? É assim, não faz sentido também a universidade isolada do mundo, que é o que às vezes acontece. Então, mas é isso que só para tem fechar, acontecido. Fernando, só para fechar, vou só aqui dizer uma coisa, se me permitirem. Lead da NET, instituída pelo Estado através do Decreto-Lei nº 369/2007, 5 de novembro, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, A3ES, é uma fundação de direito privado constituída por tempo indeterminado, dotada de personalidade jurídica e reconhecido como de utilidade pública. E a pergunta que eu faço é: como é que nós temos a supervisão e a fiscalização do ensino superior em Portugal entregue a uma entidade privada? Eu posso falar alguma coisa sobre isso, eu sou a última pessoa que vai defender a agência, não é? Até porque eu acho que esta direção cursos, condiciona escolas, condiciona tudo, e são a principal alavancagem, dessa fobia dos artigos científicos com valor acrescentado. Vamos lá ver uma coisa, é assim, isso ainda é uma outra questão. Portanto, o que acontece é, neste momento, há agências de avaliação internacionais. Há agências de avaliação internacionais que são independentes do Estado, que lhe dá alguma independência de análise, são basicamente constituídas por professores universitários, todas elas, na maior parte dos casos, até reformados, não é? E que fazem essa avaliação. Eu, muitas vezes, contesto essa avaliação, até porque acho que há, e eu falo das artes, que é o que eu sei mais, porque essa avaliação às vezes é exatamente com base nos doutores e nos papers e não sei o quê, o que a meu ver é errado, não é? E depois há sobretudo uma coisa que acontecia, que é o tipo, isto é a chamada avaliação por pares, só quando o par é o tipo do outro lado da rua, que é a minha concorrência, como já me aconteceu, atenção, estou a falar de coisas que me aconteceram. Também já me aconteceu. Portanto, o tipo que faz a avaliação ou é a concorrência do outro lado da rua, a coisa pode começar a ser um bocado perclitante. E depois começa a pedir a lista das empresas com estágios. Agora, eu acho que continuo, e eu digo isto para mim é uma verdade absoluta. Nós às vezes culpamos os tribunais, culpamos as agências, culpamos não sei o quê, e o grande problema deste país é a má legislação. É a legislação mal feita. E não é culpa dos juízes, não é culpa dos magistrados, não é culpa da agência, não é culpa de ninguém. É a legislação mal feita. Que não avalia bem, que não prevê bem, que não... E, portanto, eu acho que muitas vezes, não é? Por exemplo, o caso da agência, que se rege por esquemas internacionais, era apurar. Agora, que os cursos têm de ser avaliados, têm de ser... Paulo, agora vai-me deixar interrompê-lo. Eu dei aulas, deixa-me só dizer esta coisa rapidamente. Eu dei aulas num sítio, não é? Felizmente já foi fechado. E era um sítio maravilhoso, onde eu adorava dar aulas, e atenção, ele foi fechado quase 20 anos depois de eu sair de lá, ou mais. Onde chegávamos a agosto e aquela instituição de ensino superior não tinha professores.
porque nós tínhamos contratos de outubro ou de 15 de setembro a 15 de junho. Isso ainda Até acontece quais é que hoje. são as E de escolas, repente, quais em é que são agosto, as não havia escolas professores. de ensino Mas superior isto é que não privado pode que acontecer. não fazem isso? Quais é que são as escolas de ensino superior privado que não fazem isso? E público também. Agora, a minha pergunta é, isto é grave ou não é? Não, mas Isto é grave ou não é? eu ia interromper para fazer duas perguntas, Paula, e agradecendo ao Zé Alberto ter introduzido o assunto da A3S, eu ia, a propósito da A3S, perguntar-lhe duas coisas. Agora que temos já há algumas décadas uma agência de avaliação, os pais podem estar confiantes de qualquer que seja a instituição de ensino que Deixa-me os só seus desligar o filhos microfone. entram, a qualidade está assegurada. Ou seja, ou pondo a mesma questão de outra forma, um licenciado em gestão de hoje é melhor ou pior do que o licenciado em gestão de há 20 anos, quando o Zé Alberto acabou o curso? E segunda questão, se calhar sou eu que sou distraído e nunca vi, mas a A3 já foi avaliada? Provavelmente foi, eu é que não vi. Por Não, quem é que avalia o não, avaliador? há aqui, ela pertence a uma agência internacional e Quer dizer, um Estado basicamente têm de ser policial. avaliados. Têm de ser avaliados. Eu, aliás, participei agora numa avaliação de uma agência não portuguesa, da EQ Arts, de uma agência internacional, que é avaliada também. E, portanto, eles são, basicamente, têm mesmo de ser avaliados. Mas essa resposta, eu quero acreditar, primeiro, é bom que haja alguém atento. É bom que haja alguém atento. Ou seja, a agência, quando entra na minha escola, vai ver os critérios de contratação de professores, vai ver muita coisa. E isso é bom para nós. E eu tenho-vos a dizer, isso obriga-nos a melhorar. Isso obriga-nos a melhorar. Como eu disse, depois há questões que eu acho que pioramos. Não é? Há questões que eu acho que pioramos. Mas o ter alguém que está atento, o ter alguém que nos avalia, pelo menos obriga-nos. A questão dos inquéritos, dos alunos, são fundamentais. São um único Sou instrumento. nada. Não, Sou estes nada. inquéritos podem realmente ser manipulados. E eu já Manipulados assisti. ou Pois, eu já assisti a simplesmente, manipulação. Mas, simplesmente e às vezes, apagados. a amostragem nem sequer faz sentido. Uma turma de 80 pessoas ter 5 inquéritos não faz sentido. Ou um inquérito, exatamente. Agora, às vezes, e eu aí também sei o que é que estou a dizer, é muito difícil chegarmos ao fim. Eu próprio, e falo por mim, às vezes não é porque eu sou muito bom, antes pelo contrário, sou muito mau, e vou dar um exemplo onde eu sou mau. De Coimbra pediam uma série de coisas, depois de eu ter acabado o doutoramento, e eu raramente respondia, não tinha disponibilidade. Os empregadores, por norma, não respondem. Percebem? Se todos nós participássemos, a coisa se calhar corria melhor. Mas muitos de nós, e eu falo por mim, divorciamos às vezes deste processo. E isso se calhar prejudica. Agora, realmente, eu acho que pelo menos há um maior controle. E há situações, mas atenção, mas há situações que nós continuamos a saber. Ou seja, de repente sabemos que em certas escolas há professores que chumbam 90% dos alunos. É um professor que chumba 90% dos alunos, algum problema há de ter. Não são É o só os Joseph alunos. Mengele. Percebem o que é que eu estou a dizer? Isto continua a acontecer. E não acontece nada a estes professores. Só passei 2 na primeira época. Mas não pode acontecer. Agora, quando uma instituição se apercebe disto, agora, eu sei que isto hoje continua a acontecer. Paulo, mas a avaliação não incide no aspecto que referiu de como é que as escolas contratam professores, bem não. Ou seja, os concursos em Portugal, os concursos de contratação docente, que são muitas vezes apontados como um instrumento de endogamia. Deixa-me pôr a questão assim: há um problema de endogamia no ensino superior português e a A3S olha para isso. Endogamia. Eu tenho-vos a dizer que eu tenho uma posição muito, não é dúbia, mas dividida sobre isso. E deixem-me explicar o que é que eu quero dizer. Eu acho que há áreas onde não deve haver endogamia. Há uma universidade portuguesa que faz uma coisa maravilhosa, que é não contrata ninguém antes que tenham passado 10 anos do aluno ter saído de lá. Não é? Ele saiu de lá, foi dar a volta onde quer que seja, tal Oriente, voltou, fez sucesso, é contratado. Eu gosto deste sistema. Atenção, e eu sou, a esse nível, sou totalmente contra a endogamia. Até porque nós sabemos, e atenção, já vi acontecer, não é?
eu tenho um tipo fabuloso para contratar, mas este tipo vai-me passar à frente e é melhor não, e portanto vou contratar este jovem aluno, teve média 17. Eu já vi isto acontecer, todos nós já vimos isto acontecer. Pá, isso é Já começo horrível. a perceber porque é que eu mando o currículo para toda a parte e ninguém me contacta. Isso é horrível. Já começo Agora, a depois perceber. há aqui Obrigado. uma coisa, e que é interessante, que algumas, mas isto, atenção, é a exceção. Eu defendo, salvo seja a endogamia, como exceção muito excepcional. É assim, eu tenho A exceção. uma escola de arquitetura do Porto, onde há um modo comum de fazer arquitetura. De repente, se eu começar a contratar tipos de Lisboa ou não sei de onde, esse conjunto, essa escola, que por acaso coincide com uma faculdade, pode-se perder. Sim, mas para além desse Percebem o que é que eu exemplo, estou a se calhar não há dizer? muito mais, não é? E aí, agora o que eu digo é, não vamos contratar assistentes, não vamos contratar medíocres, vamos contratar o Souto Moura, o Soutinho, alguns já morreram, o Távora, ou não sei o quê, para lá estarem. Percebem? E aí, realmente, como património, porque eu defendo que isto é um património, isto acaba por ser muito importante. Não é? Eu dou o exemplo da escola de cinema. É assim, é mais importante para mim contratar o Canijo ou o Costa, não é? Ou ir contratar um outro tipo qualquer. Percebem? Mas é, como eu digo, um caso muito excepcional e quase de património cultural. Nos outros casos, não. Nos outros casos o que defendo é, para já, e por norma, e quando eu falo do Canijo ou do Costa, estou a falar dos melhores do mundo. Atenção, não estou a falar de um tipo qualquer. E, portanto, nas faculdades, nós temos mesmo que contratar os melhores e lutar contra a endogamia, que nós sabemos que continua a existir. Mas essas exceções não acabam, as exceções que se percebe, eu lembro houve uma altura em que uma pianista famosa tinha muita dificuldade em ser contratada porque nem licenciada era, já não lembro qual era a escola. Mas essas exceções não acabam por ser usadas para tornar-se, digamos que a regra. Eu lembro de há um ano ou coisa parecida, houve um professor de Direito, bem conhecido, que publicou um artigo num jornal cujo título era Todos os concursos... Você sabe que todos os concursos de ensino superior são combinados. As palavras podiam ser exatamente estas. Mas eu vi aquilo e achei, vão chover processos. Ele está a dizer todos. Eu tenho a dizer que já participei em vários, não é? E nenhum deles foi mesmo combinado. Mas não houve processo Todos nenhum. os que eu participei, ouça, isso aí, agora, há casos, ouça, e não tem a ver com combinação, nós olhamos para os currículos dos candidatos, não é? E percebemos quem é que nós queremos. Agora, eu defendo sempre, e atenção comigo, sempre aconteceu isso, há uma definição prévia dos critérios. Tem que haver uma definição prévia dos critérios. Agora, no caso das artes, e atenção, eu adorava continuar a falar das artes porque é o que me interessa, não é? É assim, eu não posso... O que é que acontece? Reparem, eu tenho, e isto eu estou a falar mesmo de casos concretos, eu tenho uma necessidade de um coreógrafo, não é? Para me fazer um exercício de coreografia, não é? Até por meia dúzia de semanas. Entre um coreógrafo na vida cá fora, tem poucas habilitações, tem uma licenciatura, etc. E um tipo que é teórico, e que até tem um doutoramento, mas nunca coreografou, quem é que eu vou escolher? E de repente, pelo critério, posso ser obrigado a contratar o doutor. Pá, isto faz algum sentido? Percebe? O problema é este, não é? Deixem-me colocar aqui. Quem é que eu vou contratar? Porque efetivamente, ouçam, e eu sei o que é que estou a dizer. Atenção, eu sei mesmo o que é que estou a dizer. Não é? Vou tentar evitar até dizer nomes. Entre um grande encenador, que tem poucas habilitações, mas que este tem, atenção, um grande encenador, e uma pessoa com um currículo menor, eu se calhar devia contratar o grande encenador para aquele tipo de exercícios. Agora, depois também há aqui uma outra coisa, e agora vou-me contradizer ou não, às vezes, há algumas destas pessoas que são absolutamente maravilhosas na profissão, não têm quaisquer qualidades pedagógicas. Também pode acontecer. Não é? É que às vezes estas pessoas... É um pianista absolutamente extraordinário.
E depois as qualidades pedagógicas. Mas pode ser que saiba escrever artigos. Diga? Deixa-me aqui. Desculpem lá, mas eu tenho de discordar aqui radicalmente de vocês. Talvez apelando ao meu passado, ter sido presidente do Conselho Científico, uma porção de anos, eu acho que há aqui alguma confusão legislativa. E estou muito à vontade para falar, posso Sim. partilhar, porque foi comigo, não foi de ouvir dizer, foi comigo, num concurso público ao qual eu concorri. Um dos membros do júri teve a gentileza, até porque conhecia muito bem, de telefonar: olha, não vale a pena você manter-se aqui, porque já está decidida a pessoa que é para resolver um assunto interno. Bom, Isto foi é assim, e concreto. ele não denunciou, Um outro caso mais grave, comigo. mas isso é ir diretamente para a judiciária, desculpa-me. Um caso desse Foi é um direto para a conselho amigo. judiciária. Ouça, Foi um conselho amigo, dado uma amizade de respeito por mim. é direto para a Mais grave. judiciária. Não, mas eu posso relatar 3 casos mais graves comigo. CRESAP. Estamos a falar de cargos de alta direção em Portugal. Sim. Ganhei os 3 casos, os 3 processos, no apuramento final dos 3 nomes. E o ministro da época escolheu, nos 3 casos, pessoas que não estavam sequer no concurso. Foi quem ficou. Direto para a judiciária. Eu acho que Não, porque há uma legislação. nessas alturas, há legislação. Não, mas nesse caso é legal. Isso É é moral, legal. mas é É legal. legal? É legal. E esse é que é o problema que eu queria chamar a atenção. Então é aquilo que eu digo, é a legislação que é má. Há aqui alguma confusão, em que a gente às vezes está a discutir legislação que parece óbvia, mas depois esquecemos que há pormenores na legislação. E agora a questão aqui é discutir qual é essa legislação, em que, no meu caso, eu falo por mim, porque vivi isso em 2011 e 2012, de cargos de grande responsabilidade nacional, que fui, como disse, uma das 3 pessoas selecionadas, porque não há primeiro, segundo e terceiro, são 3 iguais, e depois o ministro é suposto escolher Uma dos dessas 3. E nos 3 casos, foram escolhidas pessoas de fora, e depois houve alguns protestos, algumas coisas, e eu recebi respostas fantásticas, como é uma senhora que não conseguiu ser eleita para o Parlamento e agora não quer voltar onde estava, etc. Bem, isto para dizer que estou muito à vontade para agora desdizer o que estou a dizer. O que estamos aqui a conversar é uma confusão muito grande, porque a contratação, e eu passei muito por isso enquanto presidente científico, a contratação de académicos tem de corresponder a uma carreira que tem que evidenciar um conjunto de coisas. Quando estamos a falar ligados às artes, ou mesmo que não sendo ligados às artes, tenham uma componente prática, qualquer que ela seja, há uma legislação que a permite atribuir no Conselho Técnico-Científico um código de 3 dígitos, em que a pessoa X pode ser cozinheiro, por hipótese, e vamos contratar imagine-se por uma escola de cozinha, não é? Uma escola de turismo, em que quer ter alguém que sabe, imagine, por exemplo, um chefe desses de 3 estrelas Michelin, mas que nem sequer licenciatura tem. E nós vamos dizer, então, mas o verdadeiro teste que essa pessoa teve é ter 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas Michelin. E entra nos especialistas. E nessas circunstâncias, o Conselho Técnico-Científico pode atribuir, avaliada, mesmo sem defesa pública, atenção, pode não ter que fazer defesa pública, avaliado o currículo profissional da pessoa e dada as aulas que essa pessoa vai dar de caráter aplicado, atribui um código que existe no Diário da República, Sim. aonde lhe atribui a posição de especialista numa dada matéria definida por esses 3 dígitos, e a pessoa pode ser contratada, inclusive, mesmo sem licenciatura, pode ser contratada ao pagamento equivalente a um doutorado. Se for o caso, se considerar que essa pessoa tem um grau de especialização tão elevado que pode ser equivalente a. Não é? Eu posso E pode ser contratado perfeitamente dentro da legislação. Portanto, nós estamos aqui, devemos misturar, porque às vezes há esta confusão entre aquilo que Mas é uma pequena cota, atenção, convém dizer. É um perfil profissional e aquilo que é um perfil de investigação. É uma pequena cota e não podem entrar para o quadro. Não tem que ser uma pequena cota, depende. Não. Essa cota está definida. Por exemplo. A cota está definida por lei. Há escolas que até o diretor é professor especialista. Se o curso estiver ligado às artes ou a áreas aplicadas, não tem limites. Tem limites se for. Tem limites. De gestão.
Tem limites, não, Um tem curso de limites. gestão Eu sei tem isso um número porque, muito pequenino. e no Mas caso do Politécnico, se e for, no por caso exemplo, do no tal curso de turismo, sim, não tem esse tipo de ligações. Agora, isto é só aqui há aqui uma outra questão, muito mais infraestrutural, que nós devemos trazer para a discussão, que é para que é que servem as universidades e os politécnicos. E essa é que é a questão de fundo. E as universidades e os politécnicos estão a preparar pessoas que não é para profissões. Aliás, dada a modificação infraestrutural das profissões e das atividades económicas, cerca de 80% a 90% dos atuais alunos que nós temos nas universidades e politécnicos terão, dentro de 10 anos, profissões que nem sequer existem agora. E, portanto, nós não podemos cair no risco da visão do século XIX de preparar para profissões muito verticais, como era a questão do advogado, do médico, etc. Havia muito menos cursos e eram muito verticais. E temos que passar para os cursos transversais, porque os alunos que nós preparamos não têm sequer ainda não foi criada a profissão. Por exemplo, eu estava no outro dia a discutir, esta semana a discutir com uma colega de outro país, a questão de que têm falta de profissionais especializados em ética de inteligência artificial. O especialista em ética de inteligência artificial, que neste momento é extraordinário, é das profissões que estão mais esgotadas e que são mais caras em termos internacionais, que quem tem leva o que quer em termos económicos. É uma coisa perfeitamente de pesca à linha, porque há pouquíssimos na Europa. Há 5 anos nem havia o nome. Não é? Só Cambridge é que tinha, e aliás, os que há agora vêm quase todos ao de Cambridge ou Maastricht, porque eram os que pensaram nisso há 5, 6 anos. Especialista em gestão de informação de saúde em mecanismos de inteligência artificial. Não existia até há 2 anos esta profissão. E, portanto, estas cerca de 800 profissões que estão a aparecer agora não podem estar refletidas em nenhuma universidade, porque elas nem sequer existem. E, portanto, o que nós temos que debater cada vez mais é a questão de qual é a preparação necessária para uma vida profissional turbulenta, no bom sentido até eventualmente da palavra, ou viva, movimentada, de saberes transversais e quase novamente renascentistas, em que o indivíduo já não pode ser o expert que sabe tudo sobre a unha do dedo grande do pé, mas tem que saber integrar elementos, por exemplo, ambientais, se for engenheiro, que tem que saber ter noções de saúde, que tem que saber ter noções de engenharia, que tem que saber trabalhar muito bem com proficiência digital, apesar, por exemplo, de ser das artes ou das letras. E, portanto, este novo renascimento que está a aparecer agora é que tem que ser respondido. E é por isso, por exemplo, a grande tradição entre o norte da Europa com politécnicos e o sul da Europa com universidades se esbateu, não é? Os alemães transformaram os politécnicos em universidades técnicas. E os suíços, já nos anos 30 do século passado, tinham feito os institutos politécnicos de vertente universitária. E que são, por exemplo, a universidade europeia com mais prémios Nobel é o Instituto Politécnico de Zurique, que tem 29 prémios Nobel. O primeiro deles, obtido pelo Einstein. Aliás, tem uma sala de prémios Nobel. A Universidade de Humboldt, em Berlim, que tem 17 prémios Nobel. E, portanto, o que nós temos que lutar, e em Portugal há um espaço imenso para lutar, é pela qualidade das universidades e dos politécnicos. E não viverem de uma forma indigente como vivem. Porque nós queremos fazer as coisas mais básicas, e não há. E temos que andar a pedir favor, como se andássemos a fazer esmolas para nós. Para coisas como, por exemplo, eu ontem andar a gastar tempo, como é que vou financiar uma viagem de uma pessoa ao Porto a 5 de setembro? Porque não há dinheiro para o comboio e alojamento. E eventualmente vai-se arranjar num fundo internacional. Estamos a falar de viagens de comboio, não estamos a falar de compras de aparelhos. E eu recordo-me, aqui há coisa de 20 anos, o primeiro choque financeiro que tive académico, estava a falar com um colega de doutoramento e amigo lá dos Estados Unidos, de uma pequenina universidade de Boston. E ele na altura estava a dizer, estamos cheios de problemas financeiros, que nós somos uma pequena universidade e não sei o quê. E eu dizia, olha, se queres estágio, vai para Portugal, que certeza que a gente pode ensinar muito sobre problemas financeiros das universidades. Ele disse, bem, não é bem isso, é que a gente não sabe o que é de fazer ao dinheiro.
temos excesso de dinheiro, porque como temos os endowments, aqueles fundos que são consignados, não é? Temos os endowments fundings, temos tantos, mas os endowments são subordinados a testamentos muito exatos, em que se eles infringirem uma vírgula, os herdeiros podem fazer a reversão do capital. E como eles têm uma universidade que é especializada em estudos arqueológicos do Médio Oriente, é a sua área forte. Na altura havia a guerra israelita, da invasão israelita a Gaza. Eles tiveram que interromper muitos daqueles campos arqueológicos da zona e não estavam a gastar o dinheiro e podiam correr o risco de devolver milhões e milhões e milhões. Ora bem, enquanto que algumas universidades, e ainda agora Stanford e Harvard publicaram que têm uma 75 bilhões em fundos próprios e outra 72 bilhões. E é mais que o que tem o Banco de Portugal ao longo de quase 20 anos. Enquanto que as universidades com as quais querem que nós compitamos em produção científica, designadamente, têm problemas de excesso de capital, nós aqui em Portugal, e eu com a minha vida de coordenador de investigação científica, diretor de vários centros ao longo da minha vida, a minha vida tem sido uma vida de 50% do tempo pedinte. Mas como digo, para casos destes, de arranjar dinheiro para bilhetes de comboio, para comprar livros, para comprar inscrições em congressos das equipas, ou, por exemplo, não conseguir arranjar dinheiro, como já tive, de uma equipa que ganhou um primeiro prémio internacional numa instituição de um politécnico ao qual estive ligado a fazer coordenação de investigação científica, ganharam um primeiro prémio em Nova Iorque e não houve dinheiro para eles poderem ir buscar o prémio. E, portanto, a nossa questão não é tanto se estamos a preparar ou não, é qual é o grau de indigência com que aceitamos viver. E, infelizmente, eu contra mim falo, nós somos extraordinariamente moles e aceitamos aquilo que muitos outros lados não aceitariam, pelo menos não aceitariam como normal. E nós, simplesmente, eu gostaria de saber qual é a universidade que tem em Portugal 100 ou 200 milhões de euros de reservas. Eu recordo-me quando estive na McGill, em Montreal, a fazer aqueles intercâmbios, a aprender umas coisas, em 2010, estive lá na McGill, em Montreal, e o diretor da faculdade, que foi a pessoa que me tinha convidado a estar lá uns tempitos, me dizia, pá, agora com a crise temos que reforçar o endowment da faculdade e não sei o quê. A gente quer ver se arranja 800 milhões em 3 anos. Vai ser difícil. Uma faculdade ter 800 milhões de reforço em 3 anos, e conseguiram, antes do tempo já agora, é qualquer coisa que nós nem fazemos ideia. Nós não fazemos ideia o que isso é. E andamos aqui a fingir e a aceitar coisas e a fingir que somos académicos a séria, quando na realidade muitas vezes não há dinheiro para publicar artigos. Não é? Quando não há dinheiro, com uma coisa que é absolutamente crítica, que é uma frustração que eu tenho na vida, que nunca consegui fazer, que é pôr as equipas a rodarem internacionalmente pequenos períodos no estrangeiro. Porque só rodar, não é que lá sejam mais inteligentes ou que tenham acesso, é a maneira de trabalhar diferente. Aquilo que eu sei, aquilo que me permitiu chegar a diretor de centros de investigação, não foi eu ter estudado mais que os outros ou ser mais esperto que os outros. Foi ter tido o investimento pessoal de me obrigar a rodar por uma série significativa de universidades de topo. Pequenos períodos, às vezes semanas só. Mas o facto de rodar lá e trabalhar com eles e ver outras maneiras de trabalhar, há aqui uma miscigenação de saberes, de maneiras de estar, de networking, que depois faz toda a diferença. E nós vivemos na indigência e aceitamos isso, que é o mais grave de tudo. E eu contra mim falo, que acabo por aceitar porque não tenho outra alternativa. Porque é isso ou nada. Mas andamos aqui a discutir uns contra os outros e não discutimos as questões de fundo em Portugal. Henrique As e Paulo, universidades não têm menos mérito que uma esquadra de polícia ou que um hospital. Ou que essa indigência não é mais na investigação do que no ensino? Toda. Eu conheço centros de investigação que não pagam as pessoas, que esperam que as pessoas trabalhem à borla. E trabalham. Não, tu tens muitas universidades em Portugal, salvo erro, são 7 ou 8% dos professores universitários em Portugal que trabalham pro bono. As aulas. Há conta de uma perversidade que é dizer, eu sou professor da universidade, quando na realidade são diretores de empresas e vão dar-me 4 horinhas num semestre a algures. Sim, mas esses têm outro rendimento. Eu estou a falar de mas não investigadores. compete às universidades estar à espera que as pessoas tenham outros rendimentos e viver amancebadamente com essas pessoas.
Eu acho que levantou aqui vários problemas complicados, mas eu acho que o Álvaro queria falar primeiro. Eu já falo depois do Álvaro. Eu só queria levantar ainda mais problemas. Primeiro, dizer que em Portugal temos uma cultura que desvaloriza muito o conhecimento de forma consistente. Não tem noção do que é o conhecimento e a construção do conhecimento. E isso reflete-se naturalmente até dentro das universidades. A cultura universitária é uma cultura que sempre nos espantou e continua a espantar. E eu gostava de saber se ainda continua assim, porque eu digamos que fugi da universidade, embora ainda lá esteja. Eu fugi da universidade há mais ou menos 10 anos, porque já não tinha paciência para a incompetência e o desconhecimento imenso que existia. Mas pronto, mas isto é outra questão. Uma coisa que eu reparei em todas as universidades onde passei, estamos a falar da Faculdade de Letras, estamos a falar do ISCTE, estamos a falar da Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, estamos a falar da Universidade de Lusíada, nomeadamente da Faculdade de Arquitetura. Nestas várias universidades onde passei, eu percebi uma coisa que me preocupa imenso, e gostava de saber se já está ultrapassada, que é a cultura de fecharmos em nós próprios. Em geografia era difícil contratar um economista, era impensável trazer uma pessoa das artes, e tínhamos ali várias disponíveis. Era impensável mais um conjunto de coisas. Vamos para a Faculdade de Ciências, para o Departamento de Química, exatamente a mesma coisa. Vamos para o Departamento de Geologia, basicamente a mesma coisa. Portanto, aquela, à partida, necessidade de ter transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, de facto não existe, nem sequer. Porque aqui acho que há outro problema, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto, que é a incapacidade de falar linguagens diferentes, perceber linguagens diferentes e de aprender com linguagens diferentes. Pronto. E este é um problema grave que nós temos dentro das universidades, que depois rejeitam e continuam a rejeitar de forma inaceitável, e estamos a falar desde 2005, 2002, 2003, 2006, quando estivemos a falar sobre as questões do processo de Bolonha, rejeitam desde essa altura o facto de poderem trabalhar em rede e de aprenderem muito uns com os outros nas 4 dimensões que eu coloco sempre, que é o lecionar, o ensinar alunos de forma estruturada, formal, digamos assim, o aprender pela experimentação e pelo treino, que depois também tem que ver com a investigação, nomeadamente de base científica com consistência, e no divulgar. E eu pergunto, quando é que nós vamos ter universidades consistentes e a sério, a nível mundial, que vão cumprir aquilo que o Henrique estava a dizer que neste momento precisamos de cumprir, que é o rever o papel das universidades para um futuro que já se está obviamente a construir e que nós não estamos a ser capazes de responder. Tens a Constellation? Neste momento já tens a Constellation. Pronto, ótimo. A questão é que são só 11. Pois. E nós já lá estamos? Não, a Constellation é uma liga de 11 universidades da Europa e dos Estados Unidos que cortaram com este modus operandi das universidades tradicionais e que acabaram com as aulas praticamente teóricas. Estou-me a lembrar, por exemplo, na Universidade de Maastricht, têm só 4 horas de aulas por semana. Ou Aarhus, por exemplo, só têm 4 horas de aulas por semana. E as turmas não são constituídas por alunos de um curso, mas por alunos de 4 cursos em simultâneo. Sendo que a turma são 8 alunos, 2 de ciências, 2 de tecnologias, 2 de artes e 2 de digital. E essa turma de 8 alunos forma uma célula aprendente, que é um conceito diferente de turma. E essa célula aprendente, os alunos fazem uma aprendizagem cooperativa, transversal, na qual, no final de cada ano, têm que ter um conhecimento científico adquirido a partir do 2º ano. Ora, isto corta tudo o que nós conhecemos e é catastrófico para dizer isto numa universidade. Eu tentei fazer um ensaio disto em 2010, em Portugal, sobre, digamos, o apadrinhamento da Universidade de Maastricht. Tentei fazer isto numas pequenas turmas de Politécnica em Portugal. Por acaso, felizmente, já não havia Inquisição, senão eu tinha ido parar à Praça da Figueira. Não é? Pronto, eu não preciso. Não foi fora, foi os colegas de dentro, não é? Eu posso fazer uma pergunta. É assim, isso é válido para certas áreas, não é todo válido para quem quiser aprender a tocar piano ou violino. Atenção, eu não posso fazer isso. O problema é que nós às vezes falamos disso como uma solução miraculosa. Eu acho, e há casos, realmente da ligação das artes às ciências, absolutamente maravilhosos. Agora, há casos onde isso é assim, cada caso é um caso, isso não pode ser uma verdade universal. É porque depois, às vezes, nós ouvimos isso,
Não, isso é muito interessante, vamos fazer isso. E vamos destruir às vezes coisas boas. Atenção, isso Não há one best way. Não há one best way. E esses sistemas... exatamente. Mas, por Agora, exemplo, eu deixa-me posso só dizer que dizer aqui uma... e QR Code é um resultado de um exemplo destes. Claro. Feito por Exato. designers. Agora, deixa-me só voltar um bocado atrás e falar aqui duas ou três coisas que era importante não nos irmos embora sem falar disso. Uma delas é uma questão que foi aqui falada, que é a questão das receitas. E nós estamos aqui com um problema muito complicado, porque assim, não há tradição mecenática relativamente às universidades. O único caso interessante que temos é basicamente a católica e agora a nova a economia da nova. Basicamente são os casos onde temos angariação de verbas através de mecenato. Aquela coisa, eu acabei um curso, tive grande sucesso, vou retribuir, vou pagar uma ou duas bolsas ou ajudar a escola, não é verdade. Depois há aqui uma outra questão. Diga? Mas isso é uma questão religiosa. Isso tem a ver com o luteranismo. E é por isso que a católica exatamente. Mas deixe-me por fazer. Só concluir, exatamente. Mas, portanto, não há essa tradição. Depois, agora, há uma coisa que nos querem pôr a fazer, que é angariar verbas próprias. É assim, eu não tenho que dar concertos. Eu não tenho que... Percebe o que é que eu tenho que dizer? Não, mas vocês podem angariar, põem os alunos a fazer uns concertos, e etc., e ganham dinheiro. Não! Eu, para certas escolas, tenho que ter verbas para elas funcionarem. Não tenho que andar atrás delas, já que não me deixam cobrar propinas, não é? Já que não me deixam cobrar propinas, a minha função não é andar a angariar dinheiro. Não tenho que andar nos sinais, nos semáforos a pedir dinheiro. Que é isso que nos querem levar. Porque assim, realmente, para certas faculdades de economia, é relativamente fácil fazer não tem nada a ver com a economia. Hum? Não tem nada a ver com a economia. Agora, mas é assim, o Estado quer uma escola de cinema. Deve atribuir verbas a essa escola. Agora, não me vão pôr a fazer filmes publicitários para angariar verbas. Não é essa a minha função. Mas porquê é que tem que portanto, fazer filmes aqui há uma questão publicitários? de angariar que eu não consigo, não tenho, não é essa a vocação. Eu não tenho que ter uma empresa para ganhar dinheiro. Não é essa a função de uma escola. Ou então uma escola de educação. Reparem, eu formo alunos da pré-primária, primária, etc. Como é que eu vou angariar verbas? PRR. Hã? PRR. Está bem, mas não é sistema. É uma questão de prioridade. Não. Isso são fundos próprios. São fundos próprios que devem acrescentar aos fundos que vêm do Estado. É a sua autonomia, é a sua liberdade. Não entendem isso como um pedido de esmola. Mas o Estado tem que aumentar brutalmente mais as dotações. O problema é que vem muito pouco. É assim, o ano passado, eu dou um exemplo, o ano passado, e nós sabemos o que é que foi a inflação do ano passado, não é? As nossas verbas em orçamento de Estado foram ínfimas. Está bem, mas vocês não sabem também como um operário reduziu as propinas. Reduziu as propinas e nós compensamos. E depois? Compensou? Compensou? O problema é esse, viram quanto é que desceu a luz. Depois nós estamos obrigados a coisas complicadíssimas, concursos de limpeza, concursos de segurança, concursos de eletricidade, concursos de telecomunicações. Estas coisas não aumentaram. São vocês ou é o IPL? É o IPL, exatamente. É o IPL. Está centralizado, não é? Exatamente. É para as escolas todas, eles podem ter um efeito de escala. Eles podem ter um efeito de escala. Mas o IPL, o ano passado, recebeu 2%. Ouçam, o IPL, nós sabemos a inflação. O IPL, o ano passado, recebeu mais 2% do orçamento de Estado. Paulo, desculpe lá, isso não há aí um bocadinho de má gestão? Não há má gestão nenhuma. Não há certeza? Não, tenho a certeza absoluta. Não há mesmo má gestão nenhuma. Nós sabemos o que é que foi a inflação ano passado. É tão simples como isto. Nós sabemos. Além disso, se quiser, o Fernando depois explica-lhe o que é que a gente sabe acerca disso. Eu sei. Todos nós sabemos que fomos fazer uma conferência a Zagreb organizada pela Comissão Europeia sobre isso. Todos nós sabemos. Há má gestão. Agora, desculpe lá. Mas deixem-me só dizer aqui uma outra coisa. Posso só trazer aqui um outro tema que eu gostava de ver discutido aqui. E que era o ponto de partida. Terá que ser o último. Exato. E que era o ponto de partida desta conversa. Eu ainda tenho a mão passada. Era a diferença entre a universidade e o Politécnico. E é dizer uma coisa que é um bocado triste, mas também é verdade. Nós sabemos, objetivamente, que a universidade é um grande fator de desenvolvimento para o país. Mesmo. Para as regiões onde está. Para as cidades. Ontem eu estive na Covilhã.
Pois. Vilhã é outra cidade, tendo a Universidade da Beira Interior. Há bons exemplos. O exemplo de Depois Braga há os outros. é um exemplo maravilhoso. Isso é tudo clichês. O exemplo de Évora é um exemplo maravilhoso. Não o é exemplo, não. Não o é não. exemplo de Aveiro é um exemplo maravilhoso. E agora a minha pergunta é: nós sabemos, objetivamente, que o Politécnico, por norma, há um caso excepcional de Bragança, realmente, mas por norma não é um fator de desenvolvimento. Não é. Das terras. E o melhor exemplo que eu daria é o de Beja. Fernando, posso falar? Não, outro, mas E a vamos minha falar. pergunta é: será que Beja, como universidade, se desenvolveria? Nós passamos a vida a falar dos custos da interioridade, etc. E depois pomos Beja como uma escola de educação, que é para as pessoas de Beja não terem de vir para Lisboa, irem para outro sítio qualquer, fazer os seus cursos. A minha pergunta, e depois basta olhar para o mapa do país também, e agora divida o país pela Nacional 2, basicamente vocês não têm universidades no interior. Tem a UBI e tem Évora, que está mesmo em cima da Nacional 2. A leste não temos universidades, nem no Algarve. Nem no Algarve vão reparar que os polos da Universidade do Algarve estão mais para o oeste do que para o leste. E a minha pergunta é: nós passamos a vida a falar, desenvolver o interior. Uma das formas de desenvolver o interior, digam-me só esta coisa: se Beja tivesse um curso de engenharia aeronáutica, um grande curso de engenharia aeronáutica, isso permitiria o seu desenvolvimento ou não? E o que é que desenvolve mais Beja? É um curso de engenharia aeronáutica ou é um curso de educação? Com todo o respeito que eu tenho pela educação, como calculam, não é? Posso falar? Ok. Então, começando, o polo da Embraer está em Évora, na zona industrial de Almeirim, curiosamente é o mesmo nome da minha terra, em Évora, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos que a Embraer, nomeadamente depois de ter sido comprada pelo grupo Embraer, agora grupo Boeing, a Zogma, se debatem com a ausência de engenheiros aeronáuticos ou, se quiser, engenheiros aeroespaciais. As Forças Armadas, nomeadamente a Direção de Formação do Exército, que o meu irmão foi comandante até há pouco tempo, e o ramo da Força Aérea, andam pelo menos há 5 anos a tentar, junto da Universidade de Évora, que esse curso seja aberto. Entretanto, o anterior diretor, presidente da Zogma, o Marco António, saiu de presidente da Zogma para ir abrir uma academia ao OGMA, onde forma engenheiros eletrotécnicos em adicional de engenheiros aeroespaciais. O Pedro Dominguinhos, só porque tinha lá o AC, que é um Tier-1 da Airbus, quando estava na zona industrial, o Pedro Dominguinhos, quando era presidente do Politécnico de Setúbal, abriu um SES em Engenharia Aeroespaciais. Pois os senhores da Universidade de Évora, aquela senhora que é lá a reitora, que é de História, o Reca Parta, certo, que acho que é amiga da mulher do António Costa, continua a insistir em não abrir um curso de Engenharia Aeroespacial, porque estão na dúvida se já querem abrir aeroespacial ou aeronáutica, que anda há 5 anos nesta dúvida. Neste momento faz falta em Évora e não em Beja. Já fazia falta há 15 anos, mas continua a fazer falta. Segunda coisa, basta consultar a internet para ver que desde meio do século XIX existem institutos politécnicos ou institutos tecnológicos, se quiser, nos Estados Unidos. A diferença dos institutos tecnológicos para as universidades é que os institutos tecnológicos são applied learning, ou seja, são institutos que ensinam na prática. Basta nós olharmos para as paletas das escolas dos politécnicos em Portugal e chapou. Posso fazer uma pergunta? Medicina é o quê? Medicina e arquitetura são o quê? Calma, homem, calma. Só quero saber isso. Calma. Chapou. Medicina e arquitetura. Deixa-me acabar. Chapou à sua escola e a mais algumas escolas, poucas, a grande maioria dos politécnicos
nomeadamente as escolas de educação, nomeadamente as escolas de gestão, que eu conheço bem e aqui mais gente conhecem, não fazem rigorosamente nada disso. No caso do Politécnico de Santarém, que eu vi nascer, começou com professores do ensino secundário. E a pouco, muitos deles nem se deram ao trabalho de tirar um doutoramento. Fizeram aquilo que o Henrique há bocado usou e definiu perfeitamente aquilo que é um professor especialista. Esse aqui e noutros sítios utilizaram esse estatuto de professor especialista para se equipararem a doutorados, e hoje em dia, em algumas escolas, os diretores das escolas são professores especialistas e não são doutorados. E com isto, a A3S convive perfeitamente bem. Certo? Portanto, é assim, como disse já várias vezes, nós não podemos confundir as árvores com a floresta. Mas uma coisa é certa, o ensino superior, como está em Portugal e noutros países, porque é preciso ver que há 9 dias, o presidente da Universidade de Stanford se demitiu por plágio científico em artigos que publicou. É preciso ver que há um diretor de uma faculdade em Portugal, que não veio agora ao nome, que só em 2023 já leva 106 artigos publicados, e isto é nonsense puro e duro. E alguém tem que meter uma mão nisto. Senão, hoje em dia, daqui um destes, nós temos copywriters a dar aulas e ninguém se preocupa com o elemento fundamental de qualquer universidade, que são os alunos. Só isto, o principal de uma universidade, a razão de ser de uma universidade, são os alunos. Só. Obrigado por sua atenção. Então terminar como começámos. O aluno que está a candidatar-se agora a uma instituição de ensino superior, não era melhor estar quieto? Para aquilo tudo que estamos a dizer que está mal, de certeza que é boa ideia ele ir para fazer um curso? Seja politécnico ou eles são muito universidade. melhores do que tu pensas. Eles são muito melhores do que tu. São maravilhosos. São mesmo maravilhosos. Eles Não quem? é? E portanto Os acho que cursos devem alunos, entrar. os alunos, não, isso os putos são Isso espetaculares. concordo. Eles têm que entrar São e espetaculares. ultrapassar-nos e serem melhores que nós. É isso que eu digo. Mas vão ser, mas vão ser. E vão ser, e isso é maravilhoso. E é isso que faz sentido e que nos dá sentido à vida dos professores, não é? Será que posso dar uma opinião sobre essa pergunta que colocaste? Sim, e aproveitas para terminar, está bem? Sim. Não, é impossível terminar este assunto, porque este assunto é mesmo muito vasto. Eu costumo dizer habitualmente que é o seguinte: quem quer aprende. E isso implica esforço. Portanto, quem tem paixão para de facto aprender, é bom, seja a escola boa ou má, ou seja lá o que for. É claro que numa escola onde tem professores mais extraordinários e ambientes mais extraordinários que cultivam um método científico como uma forma de analisar, de construir uma ética, de pôr em causa e de construir qualquer coisa de uma forma muito consistente, e que também cultiva a interdependência e a interaprendizagem e por aí fora, uma escola destas tem muito mais potencial. Que faz muito bem um miúdo sair do 12º ano e entrar na universidade, faz. Quanto mais não seja para falhar. E se for falhar durante um ano num sítio e for acertar durante o ano seguinte noutro sítio e depois no ano seguinte noutro sítio qualquer, isto pode ser extraordinariamente importante. Faz a diferença? Faz. Faz a diferença depois no resultado final, ou seja, quanto é que eu recebo no futuro pelo trabalho que faço? Faz, claríssima. E faz diferença nas oportunidades de trabalho em Portugal e no estrangeiro, em múltiplos sítios? Faz. E, portanto, sim, por favor, vão para o ensino superior. Agora, não tem de ser, e aí estou totalmente de acordo com o Paulo, não tem de ser obrigatoriamente numa universidade. E não tem de ser numa universidade ou num politécnico em Portugal. E é bom ter esta noção clara, claríssima. E, aliás, eu acho que é um dos maiores problemas que nós temos na nossa universidade, é que, embora, e já agora fazer aqui um parênteses, numa coisa que o Henrique é do melhor que nós temos neste país. Pela forma, e é do... Porquê? Por isto que ele disse, que é uma coisa extraordinária, que é, eu não sou extraordinário, eu tenho a oportunidade extraordinária de conhecer outras realidades e de me abrir a outra parte do mundo. E eu diria, há outras realidades no exterior e outras realidades no interior. E, de facto, isto consegue-se muitas vezes indo, até mudando de cidade e saindo do 12º ano para entrar noutras universidades, noutros sítios, noutros politécnicos, noutros sítios, naquilo que nós chamamos hoje em dia o ensino superior.
E também se faz quando nós queremos aprender, passando por 1 ano, ou 2, ou 3 de trabalho numa empresa que até é uma grande porcaria, mas que tem uma rede de relações muito interessantes. E a seguir vamos entrar, de facto, numa universidade ou num politécnico para explorarmos o nosso conhecimento. Portanto, aquilo que eu diria é, apesar de todas as críticas que nós fazemos e conhecemos, porque conhecemos bem esta realidade e podemos criticar, porque somos críticos, somos analíticos e por aí fora, e temos a possibilidade de o fazer até de forma mais profunda, apesar disso, os politécnicos e as universidades são polos de desenvolvimento que, se não existissem, e aqui falo-vos do geógrafo que tem analisado isto muitas vezes, se não existissem, o que seria de Beja, o que seria de Lisboa, o que seria de Bragança, o que seria de Porto Alegre, se nós não tivéssemos lá os politécnicos que temos, ou as universidades que temos. E, portanto, que são polos de desenvolvimento claríssimo. E o problema, muitas vezes, que eu às vezes me questiono é, porque é que nós não aproveitamos e não criamos mais universidades ou mais processos de aprendizagem de ensino superior, ou polos de aprendizagem, como aquele que o Henrique referiu, com turmas de 8 pessoas, ou coisa que o valha, que depois, agregando-se em contextos organizacionais mais consistentes, produzem espaços de aprendizagem e transformação de nível superior. E se calhar isto é que temos de pensar. Agora, que as universidades daqui a 20 anos não vão ser, e os politécnicos também não vão ser aquilo que nós vemos hoje em dia, não vão. Não vão. E como é que vai ser? Não faço a mínima ideia. Mas que efetivamente vai ser muito diferente, vai. E está tudo em aberto, está. É uma crise que nós vamos viver nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. E por isso continuo a sentir que, ainda bem que eu até estou fora do sistema, porque terei outros processos de aprendizagem, outros processos de reflexão, mas claramente o sistema é estrutural para o país. E tanto me calaria com isto. E até porque o Henrique... Vou acrescentar aqui uma coisa muito rápida, que neste momento começa-se a discutir o fim das universidades. Pois. Em termos internacionais, neste momento há um risco claro que nos próximos 30 anos as universidades possam vir a desaparecer. Porque tal como os conventos foram substituídos pelas escolas secundárias e pelas universidades, agora as universidades, ao não estarem a evoluir, correm risco. Há neste momento conglomerados a formarem-se absolutamente brutais do ponto de vista financeiro, que poderão vir a substituir comercialmente, transformarem-se em centros de aprendizagem, Global Learning Centers, em que simplesmente se podem vir a substituir às universidades. E as universidades ficarem só, entre aspas, com a investigação, mais nada, e perderem as aulas. O que é um salto ideológico terrível, na medida em que, no momento em que for totalmente privatizado o ensino, junto de grupos económicos, qual é o ensino que se pode vir a obter? Exatamente. Não é? Aliás, eu acho que as universidades estão a viver o conceito... Não estão a evoluir. Não estão a evoluir. Sim, e estão a sofrer a transformação impressionante em termos societais, sem saber geri-la, a sofrer a transformação imensa que nós estamos a viver em termos societais. Os universitários estão-se a tornar novos operários. Contratos precários, mal pagos, trabalho massificado e obrigado com as bibliometrias, com objetivos muito concretos. Portanto, é uma massificação operária do trabalho académico. E isso não está a acontecer também aos médicos e aos advogados? E ao mesmo tempo que as universidades não são capazes de se reinventar, e neste momento o papel do intelectual na sociedade, que já foi um papel crítico, qual é o papel, onde é que está o papel do intelectual hoje? E pelo contrário, o que nós estamos a ver, e eu vejo assistir com muita preocupação, a ignorância está-se a tornar um valor social. Não é? E é muito perigoso quando uma sociedade tem a ignorância, o engraçadismo. Se vocês agarrarem nos programas de rádio, televisão, etc., o importante é que seja engraçado, mesmo que seja a coisa mais idiota possível. O que é importante é ter uma opinião. Eu recordo-me que há uns anitos, fartei-me de rir numa oral de uma aluna, em que eu perguntava lá um determinado conceito, que é livresco, para lhe dar, porque ela era uma aluna fraquinha e aquilo era, digamos, uma borla para ela poder passar. E ela disse um disparate completo. Disse, atenção, que a definição é esta. E ela disse, isso é na sua opinião, porque na minha é outra.
E este valor... Não se chamava Trump. Não, era uma pobre coitada. Este valor da ignorância como sendo um valor próprio é novo, é um fenómeno novo. É um fenómeno novo para nós. Ele já aconteceu 2 ou 3 vezes nos últimos 2000 anos na história europeia e teve sempre resultados catastróficos. E ou as universidades reencontram o seu espaço do intelectual na sociedade, o produtor de pensamentos na sociedade, o produtor de cultura, ou o ignorante vai, pela sua massa, vai dominar completamente algo que está a acontecer apocalíptico, que é umas mudanças climáticas que estão a ser, neste momento, já não mudanças, mas uma emergência climática, uma escassez global de recursos, uma assimetria... Designadamente alimentos. Uma assimetria de recursos em geral, não é? Uma assimetria da riqueza como nunca houve na história dos 30 mil anos do ser humano, e a ignorância quando era preciso uma gestão do conhecimento brutal disto tudo. Isto só pode dar asneira. E, portanto, eu não sei até que ponto, aliás, desconfio, que nós estamos a entrar num processo distópico que ou a inteligência internacional se impõe quase que à força para tentar salvar as pontas, ou isto vai acabar muito mal. Muito mal. E a primeira vítima disto são as universidades. Eu diria Alberto Pereira. as universidades e os politécnicos. Ou seja, nós estamos a utilizar... As universidades, as o instituições de ensino saber, não é? E aí damos razão ao Paulo quando dizia que, de facto, não há grandes distinções a fazer nestas... Não, eu, por acaso, tive uma conversa muito engraçada sobre isso com o Claude Alecre, o pai do processo de Bolonha. Uhum. E, por coincidência, recebemos insígnias doutorais no mesmo dia, no mesmo espaço. Por razões diferentes, ele é honoris causa, eu sem ser honoris causa. E acabámos por estar um longo, mais de 1 hora, à conversa sobre o processo de Bolonha. E ele próprio é extremamente crítico, porque ele disse que aquilo sempre foi feito como mínimos. E os governos estão a agarrar aquilo como os objetivos. Não, aquilo era uma língua mínima de entendimento entre os países, a partir do qual se construía para a frente. E os países, por questões financeiras, reduziram-se os custos de 5 para 3, os 180 ECTS como mínimos de acabar e está despachado, e está-se a transformar em tudo aquilo que nunca foi pensado ser diferente. Portanto, o próprio pai do processo de Bolonha era extraordinário. Tivemos esta conversa em 2009. Tivemos esta conversa que realmente... Ele é muito bruto a falar, é um homem particularmente duro, bruto no trato. E não posso, por isso, reproduzir algumas das frases que ele citou sobre os governos e sobre a forma como estava a ser aplicado. Mas no seu francês, digamos que a palavra mais simpática que utilizava era cons. Não é? Ricon. E é verdade. E o pior é que é verdade. Temos que fechar isto. Temos. José Alberto, últimas palavras por agora. Epá, para já, eu acho que o programa foi ótimo. Muito obrigado, Paulo. Foi bastante bom. Agora, claro, o que ressalva daqui é que a universidade vive um processo de autismo contínuo, que não é das pessoas, mais uma vez, não é das árvores, é da floresta, e é um processo muito complicado, que é um processo de autodestruição, não é? Há muita gente acomodada, há muita gente agarrada aos lugarzinhos, há muita gente agarrada aos poderes. O papel do professor Mariano Gago na destruição completa da carreira de investigação foi péssimo. Foi péssimo. Hoje em dia, os centros de investigação... Ok. Ele quis fazer uma coisa para a qual não teve dinheiro. A ideia é boa, okay. É verbas. Tudo bem, mas o que aconteceu foi isto. Tudo bem, agora, isso eu acredito. Agora, na prática, o que aconteceu foi isto. Entretanto, aquilo que o Henrique disse é muito importante, porque hoje em dia qualquer jovem está para lá da universidade. E a universidade, eu já conheço jovens, amigos meus, até filhos de amigos meus, até de classes altas, que prescindem da universidade. E prescindem, nomeadamente nas áreas de tecnologias de informação e não sei o quê, porque preferem tirar outro tipo de formações. E reconhecem que o grau académico para eles não lhes acrescenta valor. E os jovens hoje em dia têm umas métricas, como falávamos há bocado, completamente diferentes das nossas, não é? E, portanto, por aí é muito importante que a universidade se recentre, ou como nós dizemos no marketing, se reposicione, mas eu sinceramente não vejo grande disponibilidade para isso. Só para dar uma nota negativa,
só para deixar aqui uma nota negativa, o Japão tomou recentemente a decisão de acabar nas universidades públicas com os cursos ligados às humanidades. Pois. Começando, o primeiro curso a extinguir no Japão é a História. Pois. E isto só para dizer que não é cá, é um fenómeno muito mais profundo, Exato, muito mais exato. grande, Sim. Só cá. Exato. e acho que em alguns países muito mais grave. Vocês estão a imaginar um país que acaba com as humanidades? É deprimente. É É muito gravíssimo. É gravíssimo. Já agora só uma coisa com nota positiva e na sequência do que o Álvaro disse, e isto é mesmo muito importante, é dizer, e estávamos a falar para os pais, ajudem os vossos filhos a fazer Erasmus. Ajudem, mandem-nos para Erasmus, porque eles Uma das vêm poucas coisas diferentes que impus aos e meus vêm filhos. diferentes para melhores. Eu só impus Uma isto coisa muito na positiva. educação dos meus filhos. Estudarem fora do país durante um determinado período de tempo e fazerem um artigo científico. Maravilhoso. Organizar as cabeças. É isso. O resto, Claro. a partir daí, fizesse o que quisesse. E tive bons resultados com isso, é o que eu posso com os 4. É Tive bons resultados com isso. isso. Paulo, últimas palavras, tendo em conta que depois daquilo tudo que dissemos, na verdade nunca houve tantos miúdos, tantos alunos na Universidade Portuguesa, no ensino superior no ensino superior português, portanto isto interessa a muita gente. Quais são afinal as perspectivas para toda esta gente que ainda aposta no ensino superior? É assim, eu não sou tão pessimista. É óbvio que o mundo se está a transformar. E o melhor exemplo, pela positiva, de alguma maneira, é Portugal. É Portugal. Todos estes desenvolvimentos dos vários politécnicos de Porto Alegre, de Viseu, etc., das novas universidades, assim, isto tem de se desenvolver. É assim, é óbvio, tem imensos defeitos. Todos nós vimos aqui muitos defeitos. As endogamias, a falta, o Estado não apostar com as verbas que devia nas universidades e nos politécnicos, as condições, etc. Há imensos defeitos. Mas é o melhor que temos, atenção. Eu digo sempre isso, tem imensos defeitos, mas realmente é o melhor. E nós fizemos aqui uma boa síntese. É óbvio que hoje um curso superior não resolve o problema. Não resolve. Temos de estudar ao longo da vida toda, temos de voltar à universidade cada vez mais, de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, porque efetivamente nós distraímos e estamos completamente anacrónicos. E quando eu digo completamente, as ferramentas são outras. É assim, eu não vou, e lá está, não faz sentido hoje, em design, eu estar a falar dos tipos tipográficos. Já não existem. Não é o analógico. É assim, agora, todos nós temos acompanhado isto ao longo da vida e, sobretudo, a nossa geração, e somos basicamente todos da mesma geração, vimos essa evolução. Este mundo em que eu vivo não é o mundo em que eu nasci, nem o mundo em que eu estudei na primária, nem no liceu, é outro, mudou, houve muita coisa, já vivemos todos muito, e isto vai continuar, e se calhar vai acelerar agora, e vão haver novos processos. Agora, é assim, é 1000 vezes melhor ter um curso do que não o ter. Agora, depois como é que nós o organizamos? Se vamos para o curso depois de trabalhar, o que eu digo é basicamente isto, faz uma licenciatura, saem do liceu diretos para a licenciatura, depois eventualmente podem ir trabalhar ou não, e depois vão trazendo para a universidade também a vossa experiência e sobretudo, digam-nos as vossas limitações. O que é que entenderam de limitações? Mas como eu digo, eu sou um otimista a certos níveis nato, e portanto acho que isto tem de ir para melhor, porque realmente aquilo que o Henrique estava a dizer não pode acontecer. Nós não podemos prescindir de literatura, não podemos prescindir de história, não podemos prescindir de português, de geografia, seja lá do que for, não podemos prescindir de nada. Nós somos tudo, não é? E só assim é que nos desenvolvemos. A única maneira, os filósofos sempre fizeram falta, não é? Talvez mais que nunca. Muito obrigado a todos. Vamos ter que encerrar este episódio e com isto encerramos esta temporada. Queria agradecer a todos os que assistiram e venham a assistir. Estaremos de volta em setembro com novidades, para meio de setembro. Nós estamos em Portugal, portanto não vamos ter assim uma ética de trabalho muito exigente, para não. Mas estaremos de volta com novidades seguramente a meio de setembro. E portanto, muito obrigado a todos. Bom fim de semana.